Antes mesmo de tocar no dinheiro, antes de assinar um contrato, antes de decidir se compra ou se guarda, existe um ponto invisível que define tudo. Esse ponto não está na sua conta bancária, nem no extrato do cartão. Ele está dentro de você. É como uma bússola secreta que orienta cada escolha, mesmo quando você não percebe. Napoleon Hill dizia que toda riqueza começa com um desejo definido. Mas o que raramente lembramos é que esse desejo nasce primeiro na mente silenciosa, no coração que pulsa em segredo. E Joe Dispenza nos lembra que antes de qualquer ação, existe um estado mental e emocional que ativa ou bloqueia as possibilidades. Você já se perguntou por que, mesmo sabendo o que deve fazer, tantas vezes toma uma decisão que depois pesa? Não é apenas falta de informação, não é falta de planilha, de planificação, de estratégia. É porque existe um desejo invisível por trás do dinheiro. A busca por segurança, liberdade e validação interna. Não queremos apenas cifras, queremos sentir que estamos protegidos, que temos espaço para escolher, que somos suficientes. Mas junto desse desejo, existe também a armadilha silenciosa do medo da perda. Ele chega antes mesmo da decisão. Ele sussurra: e se não der certo? E se eu perder tudo? E se não for o suficiente? Esse medo ativa a ansiedade, e a ansiedade turva a clareza. É nesse instante que muitos se sabotam, porque o dinheiro, como dizia Napoleon Hill, segue a disciplina da mente ordenada, nunca o caos da emoção. A neurociência confirma: quando você decide sob medo, seu cérebro aciona o córtex de ameaça. Você deixa de enxergar possibilidades e passa a enxergar apenas riscos. Joe Dispenza chama isso de viver preso ao estado de sobrevivência. Nessa frequência, nenhuma escolha financeira será realmente próspera, porque não nasce da clareza, mas da defesa. Pense na metáfora da bússola interna. Se ela está descalibrada, cada passo que você dá, por menor que seja, aponta para um destino errado. O problema não é o passo, é a direção invisível que você nem percebe que está seguindo. É aqui que começa a sua verdadeira jornada financeira. Não no saldo do banco, não no que dizem as notícias, mas no ponto silencioso onde sua mente e suas emoções decidem para onde o seu dinheiro irá fluir. Há um instante em que o coração dispara, a mente corre e o corpo clama por uma resposta imediata. É a pressa emocional, essa urgência de resolver rápido, de dar uma resposta agora, como se o tempo fosse inimigo. Mas quando decidimos sob essa pressão interna, raramente estamos escolhendo a partir da sabedoria. Estamos apenas reagindo ao medo de perder, à ansiedade de não ter controle. E é nesse estado que muitas decisões financeiras nascem enraizadas na escassez e não na estratégia. A diferença entre uma decisão racional e uma decisão vibracional é sutil, mas decisiva. A racional observa fatos, compara possibilidades, se ancora no tempo. A vibracional, quando tomada sob ansiedade, distorce a realidade. O campo energético do medo cria um filtro invisível que transforma qualquer opção em risco iminente. É como se o universo inteiro se curvasse ao estado interno da sua mente. O problema não está na decisão em si, mas no campo vibracional que a sustenta. Muitos já viveram isso. Pessoas que, diante de uma oportunidade, sentiram o impulso irresistível de agir rápido. Investiram sem reflexão, compraram sem alinhamento, aceitaram sem respirar. E depois, quando o silêncio chegou, perceberam que não tinham tomado a decisão. Foi o medo que decidiu por elas. Essa é a armadilha invisível. Acreditar que foi escolha, quando na verdade foi fuga. Mas há uma saída. Antes de qualquer decisão financeira, existe um espaço de 2 minutos que pode transformar tudo. Apenas 2 minutos de pausa, de respiração consciente, de reconexão com o corpo. Inspirar profundamente, segurar por um instante e soltar devagar. Essa simples pausa devolve ao cérebro oxigênio e clareza, acalmando a tempestade interna. Não é perda de tempo, é o tempo que salva de perdas. Porque prosperidade não nasce da pressa. Ela nasce da serenidade
que sabe esperar, que sabe sentir e só então escolher. E cada escolha feita nesse estado não é apenas financeira, é espiritual, porque reafirma que sua vida não é guiada pela pressa do medo, mas pela clareza da sua essência. Muitas vezes, acreditamos que estamos tomando decisões financeiras de forma consciente, baseados em lógica e planejamento. Mas, em silêncio, quem conduz a mão que assina, quem dita o sim ou o não, é uma voz antiga, herdada de gerações. Bruce Lipton chama isso de epigenética. Não apenas os genes, mas também as crenças transmitidas pela família moldam nossas escolhas. É como se uma memória invisível vivesse em nós, determinando como olhamos para o dinheiro. Quantas vezes você já ouviu que dinheiro é sujo, que quem enriquece não vai para o céu, que dinheiro não traz felicidade? Essas frases, aparentemente inocentes, gravam-se no inconsciente como comandos. E sem perceber, cada vez que você se aproxima da prosperidade, uma parte de você sabota, como se quisesse ser fiel àquilo que ouviu. Não é azar, não é falta de inteligência, é apenas a repetição de um roteiro antigo. O mito da sorte também se encaixa aqui. Muitos acreditam que riqueza é questão de estar no lugar certo, na hora certa, de ter sorte. Mas a verdade é que quando a mente está programada para a escassez, até as oportunidades mais claras parecem ameaçadoras. Assim, o que chamamos de azar é, na realidade, apenas um padrão inconsciente de autossabotagem. Existe, porém, uma forma de tornar visível esse roteiro escondido. Quando você identifica essas frases herdadas, quando olha para elas com consciência, algo se transforma. Ao reescrevê-las com novos significados, você não está apenas mudando palavras, mas reprogramando o campo vibracional que conduz suas escolhas. Dizer para si mesmo que dinheiro é uma energia de troca limpa e sagrada, ou que prosperidade é compatível com espiritualidade, é como abrir uma janela em um quarto escuro. A luz não apaga as paredes, mas mostra que elas nunca foram tão intransponíveis quanto pareciam. A partir daí, cada decisão financeira deixa de ser apenas sobre números e passa a ser também um ato de libertação. Libertar-se de crenças que não são suas, mas que um dia alguém colocou em sua mente, talvez com boas intenções, talvez por medo. Quando você percebe isso, começa a escrever a sua própria história com o dinheiro, não a história que herdou. Existe um ponto delicado no caminho da prosperidade, quando a espiritualidade, em vez de ser uma aliada, se transforma em desculpa para a irresponsabilidade. Muitos repetem frases de prosperidade, afirmam diante do espelho que são ricos, proclamam abundância em todas as direções. Mas quando o coração e a mente não estão alinhados, essas palavras ecoam vazias. Não é a repetição que cria a realidade, mas a coerência vibracional entre o que se sente e o que se afirma. A espiritualidade performática cria uma ilusão perigosa. É como plantar sementes em um solo seco, acreditando que, pelo simples ato de repetir, a chuva virá. A frase "eu sou rico" pode soar poderosa, mas se por dentro existe medo, culpa ou insegurança, o campo vibracional não sustenta a palavra. O resultado é frustração, porque o que se declara não encontra ressonância no que se vive. Neville Goddard nos lembra do poder da assunção. Para ele, não é suficiente dizer, é preciso sentir como real. A imaginação não é apenas um devaneio, é a ponte que une o estado interno à realidade externa. Quando alguém se vê com serenidade, pagando suas contas em paz, sentindo gratidão pelo fluxo natural do dinheiro, essa cena interna cria raízes. Não é um teatro mental. É um estado de consciência que começa a reorganizar a experiência de vida. A verdadeira abundância não precisa ser exibida nem performada. Ela se manifesta no silêncio da coerência, no equilíbrio entre palavra e emoção, entre intenção e ação. Não é sobre dizer ao mundo que é próspero, mas sobre viver a prosperidade em gestos simples,
ao escolher com calma, ao honrar compromissos com serenidade, ao sentir gratidão pelas pequenas manifestações. Quando há coerência, cada palavra se torna uma semente fértil, cada imagem mental se transforma em um campo real. E é nessa sutileza que a abundância deixa de ser uma promessa distante e começa a se tornar uma experiência concreta, silenciosa, mas profundamente transformadora. Existe um inimigo invisível que age nas pequenas escolhas, muitas vezes disfarçado de prazer inofensivo. É a dopamina imediatista, a química do cérebro que nos seduz com recompensas rápidas, a compra por impulso, o crédito fácil, a sensação momentânea de conquista que dura apenas algumas horas. Esse pequeno prazer ativa circuitos que fazem o cérebro acreditar que encontrou uma solução, quando, na verdade, apenas adiou o vazio. A neurociência mostra que, em estados de escassez, o cérebro se torna mais vulnerável a essas recompensas instantâneas. O curto prazer de uma compra pode parecer um alívio, mas ele bloqueia a prosperidade sustentável, porque desvia energia, foco e disciplina do que realmente importa. É como regar flores de plástico. A sensação é bonita por um instante, mas nunca gera frutos de verdade. Diferenciar o desejo da alma do desejo químico é essencial. O desejo da alma é sereno. Ele pode esperar, amadurecer, florescer no tempo certo. Já o desejo químico é urgente, impaciente, exige satisfação agora. Uma simples espera de 24 horas diante de uma decisão de compra pode revelar muito. Se o desejo permanece vivo, ele é profundo. Se desaparece, era apenas um impulso do cérebro em busca de dopamina. A metáfora é clara. Imagine uma árvore que busca apenas sombra imediata, correndo atrás de cada refúgio passageiro. Ela nunca cria raízes profundas, nunca se firma na terra, nunca sustenta frutos duradouros. Assim também acontece com quem vive apenas das pequenas recompensas. Sem raízes, não há prosperidade verdadeira, apenas ciclos de busca e frustração. A verdadeira liberdade financeira não está em ceder a cada impulso, mas em escolher com consciência quais desejos nutrem a alma e quais apenas alimentam o vazio momentâneo. Quando essa distinção se torna clara, a prosperidade deixa de ser sabotada pelo prazer imediato e começa a se construir com a força tranquila daquilo que permanece. Existe um estado em que a mente e o coração se encontram, em que pensamento, emoção e respiração fluem em sintonia. Gregg Braden chama esse ponto de coerência, e nele a clareza surge como consequência natural. Quando a mente está sozinha, pode ser dominada pelo excesso de lógica ou pela ansiedade. Quando o coração está sozinho, pode ser arrastado pela emoção crua, mas quando ambos trabalham juntos, nasce uma força que guia escolhas com firmeza e serenidade. Cada decisão financeira, pequena ou grande, carrega a energia do estado em que foi tomada. Uma assinatura feita no turbilhão da dúvida dificilmente trará paz depois. Uma compra realizada em desalinho raramente se sustenta. Mas quando corpo e mente estão alinhados, até as escolhas mais simples carregam um poder de prosperidade duradoura. Não porque o resultado seja perfeito, mas porque a decisão nasce do centro da consciência. Há práticas simples que criam esse estado. A respiração 4-6, inspirando em 4 segundos e soltando em 6, é uma delas. Essa cadência não é apenas um exercício físico, mas um ajuste energético. Ao prolongar a expiração, o corpo sinaliza segurança ao cérebro, acalmando o sistema nervoso e abrindo espaço para a clareza. É nesse instante que a pressa se dissolve e a sabedoria silenciosa pode se manifestar. A coerência vibracional não elimina o medo, mas muda a relação com ele. O medo pode continuar presente, mas não governa. Ele se torna apenas um visitante, e não o dono da casa. A prosperidade, então, não significa ausência de insegurança, mas a habilidade de decidir mesmo diante dela, com firmeza
e tranquilidade. Quando mente e coração caminham juntos, o dinheiro deixa de ser um peso ou um inimigo e passa a ser apenas energia em movimento, respondendo à clareza de quem conduz. Nesse estado, cada decisão financeira deixa de ser apenas um ato de sobrevivência e se transforma em uma afirmação de confiança na vida. No início desta jornada, falamos do ponto invisível onde tudo começa. Não no banco, não nas cifras, mas no silêncio da mente e na vibração do coração. E agora, ao fechar esse ciclo, o que se revela é um pacto silencioso entre você e a riqueza. Não é um acordo assinado em papel, mas uma aliança profunda entre disciplina mental, imaginação aplicada e presença consciente. Napoleon Hill sempre insistiu: toda riqueza nasce de um desejo definido, mas não basta o desejo. Ele precisa florescer no solo fértil do controle emocional, porque sem ordem interior, o dinheiro se dispersa, perde direção e escorre por entre os dedos. O verdadeiro poder está em cultivar uma mente disciplinada, capaz de comandar o medo e transformar ansiedade em clareza. Neville Goddard nos lembra da força da imaginação. Ele dizia que aquilo que você assume como real, cedo ou tarde, se manifesta. Não é apenas visualizar riquezas, mas assumir internamente o estado de prosperidade. Viver hoje como quem já tem paz ao pagar as contas, como quem já sente gratidão pelo fluxo de abundância que sustenta sua vida. A imaginação coerente não cria ilusões, cria realidades. E entre esses dois pilares, disciplina mental e imaginação aplicada, existe a ponte da respiração consciente. Ela é o fio invisível que une pensamento e emoção, razão e coração. Inspirar fundo, soltar devagar e, nesse ritmo simples, devolver ao corpo e à mente a segurança necessária para escolher com clareza. O rio da prosperidade não corre em linha reta. Ele se curva, encontra obstáculos, cria desvios. Mas quem aprende a navegar com serenidade, sem pressa, sem medo, descobre que cada curva também é caminho. E quanto mais clara é a bússola interna, mais longe se chega. Porque a verdadeira riqueza não está apenas no que se acumula, mas na consciência tranquila de quem sabe que está no fluxo certo da vida. E agora eu deixo um desafio para você. Escreva nos comentários uma frase antiga sobre dinheiro que você ouviu na infância e logo em seguida reescreva essa mesma frase com um novo significado, transformando-a em uma semente de prosperidade. Essa troca vai fortalecer não só a sua mente, mas também a de todos que lerem. Afinal, quando compartilhamos consciência, multiplicamos riqueza.